Opa! Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse encontro de hoje está muito especial. Eu decidi trazer um assunto que eu sei que vai ajudar muita gente. O tema dessa nossa conversa é como vencer o medo de começar algo novo. E nessa entrevista de hoje nós vamos conversar com o professor e psicólogo Tiago Alfredo Ferreira. Eu vou dar mais detalhes sobre ele, vocês estão chegando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom, gente, eu quero dar um contexto para vocês dessa nossa conversa, o motivo de trazer isso para conversarmos juntos. Olha, nós já estamos aqui com o Tiago. Tudo Pronto, bom, Tiago? tudo bom. Você me ouve direitinho? Estou ouvindo direitinho, tá me ouvindo? Sim, tá tranquilo aqui. Ótimo. Deixa eu dar um contexto para a galera. Por que que eu escolhi trazer esse tema para a gente conversar? E nós vamos hoje explorar ao máximo o professor Tiago, tá? Bom, nós temos vários contextos aqui. Tanto alunos meus da mentoria, quanto seguidores vivem com encontram esse desafio quando decidem ir para o mercado digital, tá? Então, mas nessa conversa nossa hoje aqui, nós vamos para muito além dos desafios que, inclusive, muita gente está vivendo por causa da pandemia, pessoas que perderam seus empregos, foram expostos novamente ao mercado de trabalho, mas um mercado diferente, ainda mais difícil do que já estava antes, estão nesse momento começando algo totalmente novo. Nós vamos mais além do que isso, vamos também pensar no ponto de vista dos empreendedores também, pessoas que estão começando com afiliados do zero, pessoas que descobriram na internet que é possível trabalhar em casa pela internet como afiliados, produtos digitais, aí começam a estudar sobre isso e aprender. Também pessoas que estão começando a criar seus próprios produtos digitais aí no mercado, ainda no mercado de infoprodutos, e lançar seus próprios produtos no mercado. Também os prestadores de serviço experts, né? Pessoas que descobriram na internet, profissionais que descobriram na internet a possibilidade de crescer e aumentar, né? Conquistar mais clientes. Então, existe uma gama de pessoas que agora, nesse período principalmente, estão pensando: ok, eu acho que eu vou pensar no que eu quero fazer. E aí, depois que começa isso, se depara com esse desafio do medo. Às vezes é só um frio na barriga, outras vezes não. É mais do que isso, não é verdade? Então, assim, esse aqui é um contexto, uma realidade que tanto meus alunos passam por isso, quanto muitos seguidores, pessoas que estão começando, querem aprender e trazem demandas diferentes. Nessa nossa conversa aqui com o Tiago, que eu vou apresentar, eu vou fazer um mini currículo dele, só para vocês terem noção quem que nós vamos conversar aqui hoje. Nós vamos separar essa nossa conversa em dois pontos de vista e eu vou contar com a colaboração de vocês, tá? Dois pontos de vista. O primeiro são os desafios que nós vivemos, nós conosco, desculpa a redundância, mas que nós mesmos enfrentamos, nossos desafios internos. E no outro ponto de vista, eu dividi na segunda parte, os desafios que nós enfrentamos no mundo, com o mundo à nossa volta, com família, expectativas, né, de outras pessoas. Então, são vários níveis aí de desafios. Bom, deixa eu apresentar o Tiago, tá bom, gente? Tiago Alfredo, ele é psicólogo, mestre, doutor pelo programa de ensino História e Filosofia de Ciências, UFBA. Presta atenção, tá, galera? Professor em licença do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, professor da pós-graduação em Psicologia, mestrado, doutorado da UFBA, mestrando em Teologia pela Heritage Seminary, coordenador do Grupo de Pesquisa em Análise do Comportamento, Subjetividade e Cultura, UFBA, psicólogo clínico, supervisor há mais de 15 anos. Ufa, gente, aqui foi só um resumo, tá? Seja muito bem-vindo, Tiago. Prazer é meu. É um grande prazer estar falando contigo. A Ives é uma grande amiga, para quem não sabe. Eu não sou um convidado externo e não, sou de casa já. Tanto ela quanto o Flávio são grandes amigos nossos há um bom tempo. A gente tem tido o prazer de conviver juntos. Vai ser um prazer conversar sobre esse tema. É um tema que é relevante, eu acho que para todo mundo. Assim, mudança acaba sendo alguma coisa que é sinônimo de vida, né? Se há vida, há mudança. E se há mudança, existe medo, ansiedade, essas coisas todas. Então vai ser ótimo a gente conversar sobre isso.
Verdade, gente. E toda vez que. Tá até difícil, eu não sei. Eu queria te chamar de professor, Tiago, mas não consigo. Chama do que quiser, vai. Você já me chama de Tiago há tanto tempo. Quando não me É chama de algum nome verdade. feio, então tá tudo certo. Não. Mas o interessante é que quando o Tiago começa a falar da área dele, nossa, eu só posso pegar minha cadeira, puxar, sentar e prestar atenção. E aqui nós vamos explorar ao máximo, tá? Essa conversa. Ah, tem mais. Eu queria só passar para vocês a dinâmica aqui das nossas perguntas. Ao longo do dia eu recebi várias perguntas de vocês. Eu separei algumas, outras também que eu já tinha, que eu também não ia perder a oportunidade de fazer perguntas. E se vocês também tiverem perguntas aqui ao longo dessa nossa conversa, pode fazer, que aí no final eu vou abrir, tá bom? Para perguntas. Bom, a primeira pergunta sobre essa ótica, tá? Dos desafios que nós enfrentamos com nós mesmos, já é de uma aluna minha, da minha turma de mentoria, a Poliana Amanda. Ela perguntou: como lidar com o novo? Como abrir a mente? Boa, vamos lá então. Quando a gente fala sobre lidar com o novo, existe o novo que é aquilo que a gente decidiu fazer. E, por exemplo, existe o novo que é eu não estou feliz no lugar que eu estou, eu não estou bem no lugar que eu estou e eu quero sair do ponto A para o ponto B. Então, eu trago para a minha vida o que é novo. Isso é um tipo de novo, né? E existe aquele novo que acontece e que agora aconteceu com todos nós ao mesmo tempo. Porque a pandemia trouxe uma condição nova para todos nós, mas ninguém disse assim, agora eu decidi, vou sair do ponto A e vou para um ponto B de pandemia. Ninguém, eu acho que ninguém seguiu esse tipo de caminho. Então, às vezes o novo diz sobre nós, diz sobre uma decisão que a gente está tomando, às vezes o novo diz sobre uma contingência, sobre alguma coisa que aconteceu e que não está em nosso controle. Quando a gente está falando sobre o novo, que diz respeito a decisões nossas, nós lidamos com basicamente o mesmo tipo de sentimentos e emoções que a gente lida quando vem um outro tipo de novo. Então, mas o que eu estava dizendo é que, em geral, que as pessoas falam sobre desafios, e pelo menos quando chamam um psicólogo para falar, são desafios no sentido da própria subjetividade, quando é complicado assim com os nossos próprios sentimentos, com os pensamentos que a gente tem. Então, se a pergunta é, como é que a gente lida com o novo? Primeira coisa é um novo que eu decidi? É um novo que me ocorreu? Se é um novo que me ocorreu, quais são as ferramentas que eu tenho para lidar com essa situação enquanto eu não posso fazer outra coisa? Ou seja, enquanto eu não posso. Mas, se a gente está falando, por exemplo, de mudança de carreira, em geral não é. Em geral, a gente está pensando em alguma coisa que a gente está planejando. E quando é assim, quais são os sentimentos que aparecem, as emoções que aparecem e como é que eu vou lidar com elas? Eu acho que começa aí. Começa a gente pensando um pouco o que é que eu tenho sentido, o que é que eu tenho pensado, como é que isso tem se tornado um desafio e como é que eu vou lidar com essas coisas. E são duas coisas diferentes, Ives. Eu acho que aí está uma coisa central, que é, às vezes, a gente confunde como se o medo fosse o desafio, como se a ansiedade fosse o desafio. Eles não são. O medo e a ansiedade são maravilhosos. São condições nossas filogenéticas. Esse nome grandão só quer dizer o seguinte: é da nossa condição enquanto espécie. Quer dizer, graças a Deus, que a nossa espécie é munida com esse recurso que é ficar com medo e ficar com ansiedade. Ainda bem que a gente, quando está frente a frente com uma coisa que é nova, a gente começa a sentir medo e começa a sentir ansiedade. Porque se não fosse isso, dificilmente a gente iria sobreviver. A gente sobrevive exatamente porque a gente tem esse sistema de alerta, esse sistema de defesa que acontece no nosso corpo. Agora, talvez a diferença, Ivi, seja o fato de que até um tempo atrás, e quando eu falo um tempo atrás, eu digo algumas décadas atrás, nós tínhamos um jeito de lidar com os nossos sentimentos. E hoje, parece que tanto em função de algumas coisas culturais, quanto em relação à mídia, etc., a gente desenvolveu um outro jeito de lidar com os nossos sentimentos. Parece que a regra hoje, eu não quero estender muito para que você vá pensando junto comigo as perguntas, mas parece que a regra hoje é assim: não, então tem uma coisa para você fazer antes de você avançar. Antes de você seguir para o novo, você tem que se livrar desses sentimentos ruins que estão aí. E aí chegam as amigas do lado, os amigos do lado, e dizem assim: você está muito ansioso, você tem que fazer alguma coisa para diminuir essa ansiedade, diminuir esse medo, para depois você seguir. E isso é uma armadilha absurda. E a gente encontra gente que está a vida toda dedicado a tentar mudar a sua própria subjetividade, que é um sistema adaptativo do corpo para lidar com o novo.
que é um sistema que é importante que você o ouça. A gente tem aprendido a tentar mandar embora as coisas que a gente sente, mandar embora o medo, mandar embora a ansiedade. O convite hoje parece que é outro, parece que assim, será que a gente consegue aprender a ouvir a nossa ansiedade, ouvir o nosso medo? Porque talvez o desafio não seja o medo e a ansiedade, seja o fato de que a gente está tão preocupado em mandar embora que a gente não ouve o que eles querem dizer. E normalmente as emoções têm muita coisa para dizer para a gente. Bom, mas enfim, só para a gente começar a conversar. Então, isso que você falou foi uma das perguntas, inclusive, que chegaram aqui. Peraí. Medo, estresse e se sentir vulnerável são sentimentos ruins? Assim, são sentimentos que quem está começando Maravilhoso. algo novo passa por isso, mas tem a ver com o que você está falando. São sentimentos ruins, medo, estresse, se sentir vulnerável. Ninguém quer se sentir vulnerável, né? Aí também tem Exatamente. aquela questão de ficar na zona de conforto, que eu também já ouvi vários pontos de vista diferentes sobre a questão da zona de conforto. O que é que Aham. você acha? Então, essa pergunta é maravilhosa, Ives, maravilhosa, assim. Será então que ansiedade é ruim? Será que medo é ruim? Bom, deixa eu te dizer uma coisa. Tem um jeito de você não sentir nem medo nem ansiedade. É você Não estar em fazendo coma. nada. Exatamente. Se você estiver em coma, talvez você não sinta nada dessas coisas. Mas se Uhum. você está vivo, tu vai sentir medo e vai sentir ansiedade. Eles são ruins? Bom, vamos ouvir um pouquinho o que é que o medo e a ansiedade falam pra gente. A primeira distinçãozinha básica, que não interessa lá tanto, mas às vezes importa. Por que a gente faz essa diferença entre medo e ansiedade? É porque medo, em geral, a gente diz que é daquelas coisas que estão aqui, agora. Por exemplo, se Uhum. tem um cachorro aqui brabo, eu tô com medo dele, porque o cachorro tá aqui. Se tem um chefe que está dando uma bronca, eu tenho medo desse chefe que está me dando uma bronca, porque ele está aqui. Mas, em geral, a gente fala de coisas que não estão aqui. A gente fala de coisas que a gente tem medo que venham a acontecer. E a maioria delas sequer chega a acontecer algum dia na vida. Quando a gente fala desse sentimento que a gente tem, daquelas coisas que assim a gente nem sabe se vem, mas que a gente acha que pode vir, aí a gente fala de ansiedade. Então, por isso que normalmente se fala de transtornos de ansiedade, não transtorno de medo. Porque o medo, ele é uma coisa muito mais situacional, né? Assim, tá presente é uma coisa difícil ou não tá. A ansiedade é que é esse nosso, a nossa fala interna com a gente mesmo, de que vai dar errado, alguma coisa complicada vai acontecer à frente. Então tá, fazendo essa distinçãozinha boba, o que que às vezes, assim, essa ansiedade, esse medo contam pra gente? Vou te dar dois exemplos. Se você começa algo novo, por exemplo, você está decidindo que vai mudar um lado da tua carreira. Eu não mudei de carreira recentemente, mas eu mudei de jeito de carreira, por exemplo. Eu tirei uma licença, eu sou funcionário público, né? Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia há uns 6 anos mais ou menos, mas eu tirei uma licença porque eu queria me dedicar a fazer uma coisa um pouco diferente. Eu tenho um mestrado, doutorado em filosofia e eu queria fazer um mestrado em teologia. Mas para eu ter tempo para fazer esse mestrado em teologia, eu precisei tirar uma licença da UFBA. Enquanto eu estou em licença, eu tive que mudar um pouco minha carreira. Não carreira, mas o tipo de trabalho que eu faço dentro da minha carreira. Ou seja, eu continuo sendo professor, mas eu agora estou dando aula online. Então, quando eu decidi fazer essa mudança, é óbvio que eu tive uma ansiedade aqui em cima. Olha a Uhum. diferença de você ter um salário fixo no final do mês e a diferença de você, olha, eu vou agora dar um mergulho um pouco no vazio, porque eu quero fazer alguma coisa que é importante para mim. Por causa do E risco, né? exatamente. É o risco, é o novo, é o que eu ainda não vejo, é o que eu ainda não toco. E é óbvio que se eu sou saudável, eu vou sentir ansiedade. Ainda bem que eu sinto, quer dizer que meu corpo está funcionando bem. Se eu não sentisse ansiedade, é uma coisa estranha. Deixa eu te falar que coisas estranhas. A primeira, minhas emoções falam muito sobre a minha história. É. Então, quando a gente cala a boca das nossas emoções, frequentemente a gente deixa de aprender sobre a gente mesmo. Por exemplo, tem alguns de nós que começam a ter muita ansiedade, mas nem param para pensar que é uma ansiedade em alguns contextos. Por exemplo, alguns de nós têm mais ansiedade quando diz respeito a embarcar em uma nova relação afetiva. Não tem Sim. muita ansiedade quando vai embarcar num trabalho novo, mas tem uma ansiedade quando vai embarcar numa relação afetiva. Outros, relação afetiva está tranquilo, mas quando vai mudar de carreira, aí tem uma ansiedade alta. Quando a gente olha para trás, essa emoção, essa ansiedade conta um pouco da nossa história e das coisas que a gente aprendeu. Por exemplo, alguns de nós em casa aprenderam a lidar muito facilmente com coisas práticas, mas não aprenderam a lidar com coisas afetivas. E Sim. aí, quando se deparam com novas situações afetivas, é que tem ansiedade. Ora, se você tiver um pouco de capacidade de ouvir a sua ansiedade, você vai aprender um pouco sobre você mesmo. Esse é um ponto. A segunda, você pode aprender sobre o que é importante para você. Porque pense bem, por que que às vezes
você consegue enfrentar dificuldades assim que você considera enormes, mas você tem uma ansiedade grande quando você precisa contar aos seus pais, você tem 40 anos de idade, mas você tem uma ansiedade enorme quando você vai contar aos seus pais que você decidiu mudar de carreira. Peraí, você consegue fazer meio mundo de coisas, coisas gigantescas, e você enfrenta. Mas esse ponto aqui me traz. Isso diz um pouco sobre o que você valoriza, isso diz um pouco sobre as coisas que são importantes para você. Por exemplo, a sua ansiedade alta não precisa ser uma coisa ruim, pode ser porque você valoriza muito a família e que você tem medo das repercussões do que vai acontecer. A ansiedade alta pode ser porque você finalmente decidiu que vai colocar em prática um sonho. Foi o meu caso. Eu coloquei em prática um outro mestrado que era um sonho meu. E aí você pode me dizer assim, Thiago, mas você não tentou então reduzir sua ansiedade? Peraí, mas eu estou fazendo alguma coisa que era um sonho de muito tempo e que eu não contava para muita gente, e agora eu tive que externar esse negócio até oficialmente. É óbvio que eu vou ter ansiedade. Se eu não tivesse ansiedade, isso não seria tão importante para mim. Então, minha primeira fala sobre isso, e dizer assim, os sentimentos são ruins? São não. Só que a gente precisa aprender, talvez, a ouvi-los e não a mandar eles calarem a boca. Porque sabe o que as pesquisas têm mostrado? Que quanto mais a gente tenta calar a boca dos sentimentos, mais alto eles gritam. Quanto mais a gente tenta mandar. Isso é fácil de entender. Olha só, tenta não pensar no elefante rosa agora. Tenta não pensar no elefante rosa andando em Tem um cima na de um minha frente skate. aqui agora. Pronto, não tem jeito. Sim, não existe nada mais ansiogênico do que tentar não ficar ansioso. Não existe nada mais deprimente do que tentar não ficar deprimido. Quanto mais a gente tenta controlar a ansiedade, mais a gente fica ansioso porque está ansioso. Então a regra não deveria ser assim: ah, não, então já que há o novo, já que é uma mudança de carreira, preciso calar a minha ansiedade. Não, aprende a conviver com ela, aprende a ouvi-la. Porque se ela está agindo aí, é porque talvez você esteja finalmente dando um passo importante. E se ela não estava antes, talvez seja porque você estava em uma condição de vida que não era tão significativa assim. Então, o significativo, o novo, traz ansiedade. Ansiedade é ruim? Não, talvez seja um sinal do Não. novo. Pode ser até um sinal amarelo, né? Quem sabe? Eu queria, sim, separar essas duas partes, né, dos desafios que nós temos conosco e o mundo, mas só pelo que você já falou até aqui, eu percebo que é impossível desmembrar uma coisa da outra, porque os nossos desafios também estão relacionados ao ambiente que a gente vive. Então, só para Perfeito. situar aqui, contando, inclusive, gente, eu também passei por tudo isso, e, aliás, eu acredito que enquanto tiver vida, vou passar, vamos todos passar por decisões, desafios, enfim. E eu sou jornalista originalmente, né? Quem não me acompanha, saiba que eu sou jornalista, me formei lá há muito tempo, fui para o mercado de trabalho e aí não encontrei algo muito parecido com o que eu vi na faculdade e comecei então a pensar em empreendedorismo. Pensa assim, eu nunca tinha pensado em empreendedorismo antes, não tenho parentes, não tenho ninguém próximo de mim que tem uma empresa, enfim, não fui educada nesse sentido. Muito pelo contrário, eu venho de uma família de acadêmicos e concursados também. E aí, de repente, quando eu fui para o mercado de trabalho, que eu comecei a pensar no que eu queria, porque eu não gostei do que encontrei. Então, ali começou a minha jornada. Primeiro, pensei na minha própria área mesmo, né, de comunicação. Comecei a procurar clientes com uma assessoria de comunicação, né, para prestar serviços nesse sentido. E assim eu levei por um tempo, mas depois essa questão do empreendedorismo começou a gritar tanto dentro de mim que eu percebi que eu poderia inovar, eu poderia buscar empreender de outras formas, não só dentro da minha área. E aí eu imagino, eu montei uma esmalteria, nada a ver. E assim, claro, eu estou resumindo aqui a minha história. Quando eu saí da esmalteria, quando não deu certo, fechei, que eu descobri o trabalho online, estava ali na minha frente, mas eu não via ele, só fazia consumir. Não percebia que era um meio eficaz para eu empreender também, que seria online. O interessante é que, juntando tudo isso que eu passei, eu percebo que eu tive uma criação no qual eu não fui muito cobrada, sabe? Eu nunca Uhum. tive, assim, pai ou mãe que dissesse, você tem que seguir aqui na sua formação. Talvez, não sei, aí vai minha pergunta, tá? Talvez isso tenha me ajudado a lidar com desafios, dificuldades, assim. De lá para cá eu quebrei minha cara várias vezes, depois levantei, tirei a poeira
E continuei seguindo e fui buscando desafios diferentes, como você falou também, não chega a ser, eu nem encaro assim, como tanto assim uma mudança de carreira, mas tomar rumos diferentes. Minha pergunta é a família, a educação, a criação que nós recebemos, interfere na forma como nós lidamos com esses desafios de começar algo novo? Excelente. Vamos lá, então. Duas coisas dentro do que você falou. A primeira que você falou foi assim: estou notando que não tem muito como a gente diferenciar o que a gente sente das coisas que estão no nosso entorno. Excelente. É isso mesmo. Assim, a nossa mente não está distante da nossa vida. A nossa mente, ela faz parte da nossa vida. Te dar um exemplo claro que qualquer pessoa pode entender fácil, que assim, a maioria de nós não está entendendo muito bem o próprio corpo nesse período de pandemia. A maioria de nós não está entendendo muito bem os próprios sentimentos nesse período de pandemia. E se pega sentindo coisas que nunca sentiu antes. E se pega pensando até coisas que nunca pensou antes. Ué, mas óbvio, se a sua vida está completamente atípica, é claro que você vai sentir de forma atípica. Se a sua vida está completamente diferente, se há o novo acontecendo, você vai sentir coisas novas e vai pensar coisas novas. E como a gente não é muito habituado a lidar com essa subjetividade nova, a gente fica com medo da gente mesmo. E a gente fica com medo do corpo pifar, a gente fica com medo da cabeça pifar ou coisa parecida. É assim também quando você faz qualquer tipo de transição, como essa que você fez de sair, por exemplo, de uma ideia de jornalismo do tipo X e começar a migrar para uma área que é nova. Se você está em uma área nova, se você está em um campo novo, abra espaço para que você sinta o novo. Então vamos começar a fazer as pazes com o que a gente sente. Porque alguém pode procurar e dizer assim, Ives, eu acho que tem uma coisa errada. Porque eu tomei a decisão de mudar, eu tomei a decisão de seguir esse rumo de carreira, mas eu estou sentindo assim o coração palpitar de um jeito que não palpitava antes. Ué, claro, mas a sua vida também não era assim antes. Ou seja, as coisas que eu sinto e as coisas que eu penso não estão enclausuradas em mim, elas fazem parte dessa relação com o mundo em que eu vivo. Se você está em um mundo novo, abra-se para sentir coisas novas e pensar coisas novas. Se você está no mesmo, com mais do mesmo, é muito mais provável que você sinta muito mais do mesmo. Esse é um ponto. E aí você migrou a pergunta para, não, mas e a família? Qual o papel que tem nisso? Não, é um papel fundamental, porque boa parte de nós tem uma matriz de como vai ver o mundo, de como vai sentir o mundo a partir de casa. E quando a gente fala família, a gente não precisa estar falando de pai e mãe no sentido mais nuclear tradicional. Cuidadores, em geral, fazem parte disso, do que monta a nossa matriz. E aí você deu um exemplo seu que, assim, não me parece que foi cobrado a mim, Ives, o fato de que eu tinha que fazer exatamente aquilo que estava programado e etc. Ok, isso faz com que provavelmente você tenha uma quantidade, talvez, de ansiedade menor quando tal coisa ocorre. Em outros contextos, você provavelmente deve ter uma ansiedade bem maior. Uhum. Outras pessoas podem, por exemplo, ter aprendido de casa que tem que controlar tudo, que tem que controlar o que vai falar, que tem que controlar o que vai fazer, que, ó, sabe, roupa suja se lava em casa, você sai. Tinha um ditado da minha avó, que a minha mãe me passou, que era assim: quando você sai de casa, você deixa as confusões de casa atrás da porta. E aí você fecha a porta. São pessoas que aprendem que você tem que deixar tudo controladinho, tudo aqui. Para essas pessoas, é muito mais provável que lidem com ansiedade quando precisam se vulnerabilizar, quando tem uma situação em que elas não podem controlar exatamente o que vai acontecer ao final do mês ou no meio do mês e coisa parecida. Mas aí é que está o nosso porém, Ives. Porque quando a gente vive num mundo que todo mundo de alguma forma é conectado, não quer dizer que todo mundo tem relação, é diferente, mas a gente está conectado no sentido que a gente vê pelo menos um aspecto da vida de todo mundo, coisa que há 30 anos atrás não era uma realidade, a gente tem um natural que é comparar. E aí, olha a sinuca de bico. Você disse assim: eu, Ives, não fui cobrada a fazer exatamente o que estava no script. Por isso, tenho ansiedade em alguns contextos, mas não tenho uma ansiedade tão absurda assim quando se trata de sair do script. Mas agora tem Tiago, que vem de uma família que o ensinou que tinha que controlar as coisas. E que aí, quando ele não consegue controlar as coisas, a ansiedade sobe. Somos diferentes. Só que a Ives posta alguma coisa na rede social dela. E quando eu olho para isso, eu não tenho como evitar a minha comparação. Sim.
E aí, a minha ideia é assim: estou muito ansioso, tenho que fazer algo para reduzir a minha ansiedade. Não, a minha ansiedade fala da minha história, a minha ansiedade fala do que é importante para mim. Eu preciso ouvir a minha ansiedade. Enquanto eu estiver tentando calar a minha ansiedade, eu estou em reação. E quem só reage não consegue agir em função de produzir o novo, não consegue agir em produzir alguma coisa que seja significativa na vida. É alguém que só responde às coisas que vão acontecendo, mais precisamente, que responde ao medo. É nesse sentido, talvez, que a gente tem que fazer uma diferença entre ouvir as emoções e dar ouvidos às emoções. É diferente. Quando eu falo da gente ouvir as emoções, eu falo da gente pensar no que elas significam em relação à nossa história. Isso não quer dizer que a gente tem que obedecer a elas. Então, Tiago, que tem ansiedade alta, se ele obedece às emoções, ele não vive o novo. Mas ele vai se comparar com a outra e dizer: tem algo errado comigo. Minha ansiedade é mais alta que a dela. Não, a minha ansiedade nesse tipo de contexto é mais alta que a dela, porque a história de vida dela é diferente da minha. Se eu começo a tentar comparar, agora eu fico preso em tentar brigar com a minha ansiedade ao invés de aprender com ela sobre mim mesmo. Você trouxe um ponto que é algo que eu também falo bastante sobre a questão de nós, eu falando do ponto de vista nós brasileiros. Eu acredito, aqui é uma visão minha, não é resultado de estudo nenhum, não li isso em lugar nenhum, mas é uma percepção, lidando 5 anos aí com tanta gente começando algo novo agora. A sensação que eu tenho é que nós reagimos, aquilo que você acabou de falar, nós reagimos muito mais do que agimos, assim, algo que nós temos um sonho, nós temos uma meta, quero mudar de vida, eu quero empreender, eu quero ser dono do meu próprio nariz. Muitos têm esse sonho, mas não agem. Mas aí perde emprego, ou acontece uma situação como essa da pandemia, e aí é tipo que empurrado para essa situação. É uma percepção minha ou é uma realidade? A gente vive isso culturalmente ou é só besteira que eu tô falando? Então, dentro de uma mesma cultura, pode ter pessoas que têm uma construção de vida que permite que elas sejam muito mais proativas em relação a mudanças. Outras pessoas podem ter uma tendência a não ser tão proativas em relação a mudanças, mas apenas a reagir aos sentimentos que estão tendo momentaneamente. Mas interculturalmente, isso não é tão diferente. Sabe por quê? Você pode pegar as pesquisas sobre essa ideia de pessoas que reagem muito aos próprios sentimentos e pouco à vida. E essas Uhum. pesquisas, em geral, são feitas na América do Norte. Em geral, sei que é uma cultura que difere da nossa Muito em diferente. aspectos muito significativos. Uma outra parte dessas pesquisas, pelo menos das que eu acompanho, é feito ali pela Irlanda, que é um outro contexto também. Isso quer dizer o seguinte: nós fomos humanos verbalmente competentes, quer dizer, a gente fala, a gente aprende a brigar com os nossos sentimentos. É quase que assim, um truísmo. Se a gente tem uma comunidade verbal que fala, de alguma forma a gente aprende a brigar com os nossos sentimentos. Isso não é verdade para animais que não são humanos, mas para nós humanos, a gente aprende a brigar com eles. O desafio é a gente aprender a olhar para eles, ouvi-los e aprender deles. E aí poder seguir com eles. Porque parece que o problema maior é o seguinte: é quando eu digo que eu só vou avançar se eu conseguir mandar esses sentimentos embora. Eu só vou avançar se o medo for embora. Eu só vou avançar se a ansiedade for embora. Isso O não que eu vai. estou tentando dizer agora é: se você não tiver ansiedade, se você não tiver medo, tem alguma coisa errada com você. Uhum. Se você não tiver medo e não tiver ansiedade, tem uma coisa errada com o seu corpo. E o seu corpo está desprotegido. A gente caminha com medo, a gente caminha com ansiedade. Em português, quando a gente usa a expressão covardia, dá falsa impressão que o covarde é um cara que tem medo. Não, o cara que é covarde é o cara que obedece ao medo o tempo todo. Mas alguém que tem medo é humano. Bem-vindo, somos todos nós. Nossa, gente, vocês estão que nem eu aqui, só bebendo muito, aqui bebendo muito dessa fonte. Isso aqui só me inspira cada vez mais, porque eu também estou sempre pensando em coisas novas, em seguir novos rumos, e não só olhando para o mercado, isso é algo que eu passo muito para os meus alunos. Estou vendo aqui a Poliana Amanda aqui, ó, a primeira pergunta que eu fiz foi sua, viu? Não sei se você viu, tá, Poli? Mas eu já trouxe sua pergunta aqui para o Tiago, porque isso é uma realidade que está começando agora. O pessoal vem interessado em trabalhar online, e aí, com treinamento, enfim, começa ali a estudar. Só que tem questões que são esses assuntos que nós estamos falando aqui, não se aprende em outro lugar, sabe? A gente não, mesmo você pode comprar o treinamento que for aí de marketing digital, de criar um infoproduto,
Ninguém traz essa visão. E aí, quando a gente vai para esse mercado enorme, e a gente precisa olhar para nós mesmos e pensar nas nossas habilidades, como é que nós vamos nos diferenciar no mercado, aí bate aquele frio na barriga, bate aquele medo, e aí, ai meu Deus do céu, é muita coisa nova que eu preciso aprender, e aí, ao mesmo tempo, começam pressões. Isso aí é, com Uhum. certeza, um dos pontos que eu mais ouço, assim, tanto de seguidores quanto de alunos meus, essa dificuldade, esse desafio de não ser acompanhado pelas pessoas que você ama. Geralmente as pessoas que a gente mais sente esse desafio são as mais próximas, né? O marido, Uhum. a esposa, o pai, a mãe, né? Então, como lida com isso? Como é que Perfeito. faz para lidar com esse desafio de começar algo novo quando as pessoas que estão à sua volta não te apoiam? Perfeito. Ah, uma boa notícia e uma má notícia. Eu vou começar com a má notícia, você não vive sonhos sem alguém que te dê suporte. Ponto. A boa notícia é que, obviamente, isso não quer dizer que você precisa se limitar às pessoas com quem você já está convivendo. Deixa eu tentar falar um pouco sobre isso. É que a gente tem uma certa expectativa de que as pessoas que mais nos conhecem, que elas nos deem suporte, que elas digam, ok, vai lá, segue adiante. Só que as pessoas que mais nos conhecem são as pessoas que também mais se preocupam com a gente, são as pessoas que mais conhecem também as nossas limitações. Então, se tem alguém que conhece as nossas limitações, são as pessoas que de fato convivem com a gente há mais tempo. Em geral, por exemplo, quem tem irmão sabe disso. Assim. Só quem sabe machucar você de uma maneira super especial é seu irmão. É sua irmã, assim, irmão e irmã sabe ir na jugular certinho. Eu tenho três, então eu tenho um know-how para falar sobre isso. São aquelas pessoas que conseguem te colocar muito para cima, mas que também conseguem muito te acertar e te colocar para baixo. Só que, por vezes, essa decisão de fazer uma mudança e de encarar o novo precisa que você comece a se envolver com comunidades que falem mais ou menos dessas coisas. Não dá para você esperar, por exemplo, que os seus pais, que são de uma geração de 30 anos atrás, consigam compreender o que você quer falar com eles sobre marketing digital. Eles não vão ter algo a pegar, a tocar. Só que na tua cabeça você quer exigir que alguém que nunca na vida foi adaptado a ter algo que não é tangível na mão, mas que ao mesmo tempo é uma carreira, na sua cabeça você quer que essas pessoas te apoiem. Elas não precisam te apoiar, elas não têm condição de te apoiar, elas vão ter condição de te apoiar para outra coisa. Mas para esse novo momento, você precisa de uma comunidade que consiga ter valores semelhantes. Isso não é abandonar a família, não. Isso é ampliar o seu leque de possibilidades. Eu falo isso por dois motivos, Ivo. Sabe qual é o primeiro motivo que me deixa muito preocupado? É que esse mundo de empreendedorismo, esse mundo de marketing digital, em geral, ele tem um discurso que é um discurso extremamente destruidor em relação a você tem que estar motivado. Você tem que estar motivado, você tem que ter uma força interna que brota de você todos os dias e você produz e etc, etc. E isso é uma mentira. Né? Um dia você acorda e você está altamente motivado. No outro dia você acorda e você não tem motivação. A questão não é a motivação, a questão é o compromisso, é diferente. Só que falar de compromisso Vou não é anotar tão essa. atraente quanto falar sobre você precisa estar motivado para vencer um gigante. Falar sobre compromisso não é tão bonito assim. Até porque uma parte das pessoas tem uma ideia estranha de que quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala desse novo mundo digital, que é assim, eu vou ser reconhecido. As pessoas vão olhar para mim, as pessoas vão me reconhecer, e aí vai ser ótimo, porque elas vão ver um potencial em mim que só eu vi até agora. E não é assim que acontece. É um trabalho. E é um trabalho que exige compromisso. Eu fiz a minha graduação em psicologia já faz alguns aninhos aí, eu não preciso dizer quantos, mas já faz uns aninhos. E tinha alguns dias que eu acordava na faculdade de psicologia e pensava assim, esse é o meu lugar, é o meu curso, assim, eu nasci para isso. E no outro dia eu acordava e dizia, por que de acho que eu não escolhi engenharia? Assim, a questão é que os meus sentimentos, eles Fantástico. oscilam situacionalmente. O meu compromisso é que não oscila tanto. A minha, desde muito cedo que eu li a Bíblia, né? Minha mãe, ela me ensinou a ler a Bíblia desde pequenininho. E quando eu li o livro dos Salmos, que é um dos livros da Bíblia, e é um livro de músicas, é um livro de canções.
E quando eu lia, aquilo me deixava muito perturbado, porque ele tem 150 canções. É tipo assim, como se fosse um livro de músicas, e ele tem 150. Só que nessas 150, uma é uma canção super alegre, dizendo assim, eu vou vencer o universo. E a seguinte é, eu tô chorando a noite toda e eu não consigo mais passar um dia com alegria. E no outro é, eu estou pulando de alegria e dançando. E no outro... E essa oscilação me deixava assim muito incomodado. Mas essa oscilação é a marca do que é a alma humana. A alma humana oscila em seus sentimentos, mas pode ter uma estabilidade no seu compromisso. Então, se eu acordo hoje me sentindo péssimo comigo mesmo, ok, bem-vindo, eu sou humano. E se no dia seguinte eu acordo e estou me sentindo muito bem comigo mesmo, ok, aproveite o dia, que bom que você acordou assim. Mas a questão é, a sua vida, se for baseada naquilo que você está sentindo no dia, ela vai oscilar tanto quanto os 150 salmos oscilam. E eu acho que dificilmente alguém gostaria de ter uma vida tão evanescente assim. Então, a gente está falando assim, de um discurso que está ao redor de que não, tu tem que ter essa motivação, tu tem que ter não. Compromisso talvez sim. E aí um compromisso de todo dia estar trabalhando com perseverança, que é outra palavra que ninguém gosta de ouvir. Sim, parece que uma vida significativa tem mais a ver com perseverança do que alta motivação. Entende? Então isso me preocupa um pouco, assim, na maneira como as pessoas têm lidado com essas mudanças. Tudo que você falou é verdade, assim, quando eu fui montar minha mentoria, isso há 2 anos atrás, isso foi depois de muito tempo já no mercado como afiliada, e por estar ali como top afiliada, eu tive acesso a muitos cursos muito bons, inclusive, e isso era algo que me incomoda, isso é algo que me incomoda, porque de fato se vende uma certa facilidade de algo que não existe facilidade. Por isso que eu falo tanto de empreendedorismo. Quem está aqui, que é meu aluno, está me acompanhando, eu falo isso. Na primeira etapa, na etapa do meu programa, é só sobre mentalidade empreendedora. E eu escrevi essa palavra compromisso aqui no papel. Então, eu vou mostrar para vocês que eu escrevi, tá? Minha letra é horrível, mas está aqui escrito compromisso. Justamente porque eu falo sobre esses altos e baixos que fazem parte da vida também empreendedora. E talvez seja uma desses falsos mitos que a gente recebe que você precisa ir atrás de um emprego para ter segurança, né? E vão atrás da segurança porque tem medo de ter que fazer suas próprias escolhas. Às vezes parece ser mais fácil, não vou dizer mais fácil, eu acho que a palavra é outra. Às vezes parece ser mais simples que outra pessoa defina o seu salário, que outra pessoa defina a sua carreira, né, do que nós mesmos tomarmos nossas decisões, e é isso que acontece quando a gente vai para o empreendedorismo. E também é algo que eu falo que pode quebrar cara, pode dar certo, pode não dar certo. E aí vem a questão desse compromisso, desse comprometimento com o que você quer fazer, para onde você quer ir. Minha pergunta agora é: existe um momento certo para mudar de rota? Uhum. Com certeza não. Isso é uma excelente pergunta também. É outro desses truques mentais, né? A gente aprende desde cedo que a gente tem que resolver problemas. E aí alguém diz assim, olha, há um problema aqui, que é 1 mais 1, e você sabe a resposta, 2. Tem um outro problema ali, que é como fazer aquele carro ligar e o carro não está funcionando. E aí você analisa todas as variáveis, você vê, faltou combustível. Coloca combustível, agora o carro liga e está tudo certo. E a gente aprende a lidar com várias coisas, assim, dessa forma. A gente busca qual é a resposta certa. E aí chega alguém para você e diz assim, mas você deveria se mudar de casa ou não? E aí você começa a fazer a mesma coisa que você fez. E você levanta todas as variáveis. Então, ó, se eu mudar de casa, aquele bairro realmente parece ser um bairro melhor. Mas aí também eu vou gastar mais. Eu não sei se eu vou ter o dinheiro. Aí, não, mas ali também a minha família vai ter uma amplitude maior e etc. Vai ser legal. Não, mas aqui eu posso decepcionar pessoas. E quanto mais inteligente a sua cabeça for, mais razões você vai ter pro lado de cá e mais razões você vai ter pro lado de cá. Porque quando se trata de mudar de rota, como é a pergunta, isso não é um problema, isso é um dilema. Uhum. Dilema é uma coisa, problema é outra coisa. Problema é algo que tem solução a ser descoberta. Por exemplo, um problema de matemática, por exemplo, um problema de cálculo, de engenharia, coisa parecida. Isso é um problema.
quando diz respeito às coisas mais significativas da vida, nós temos dilemas. Dilemas são situações abertas que às vezes tem uma resposta, quer dizer, não, nunca tem uma resposta. Às vezes tem muitas respostas, às vezes não tem nenhuma. Dilemas não exigem certeza de que é hora de mudança. Dilemas exigem coragem. É diferente. Porque quando a gente muda de rota, a gente assume os benefícios que vêm daí e a gente assume as dores dessa escolha. Aí alguém pode se perguntar assim, não, mas aí eu posso me arrepender. Não, deixa eu te ajudar nisso. Não é, não é se você vai se arrepender, é quando. Porque toda mudança de rota grande, chega um momento que você diz assim, não devia ter feito isso. Olha que coisa horrível. Assim, você acabou de sair, não, eu quero sair de um apartamento e quero morar numa casa. E aí você muda, tá um dia super feliz. E aí um belo dia você descobre que tem um encanamento que tá defeituoso. E você pensa assim, ah, como era bom. Quando eu morava no apartamento, eu quero o síndico que resolvia. E agora eu tenho que lidar com isso. E no outro dia você diz que, graças a Deus que eu estou fora de um apartamento, que bom que estou numa casa, porque aí não tenho que lidar com tais e tais problemas. Ou seja, mudanças de rota exigem bancar decisões e não certezas de que foi a hora certa. Porque a hora certa e a hora errada, a gente tem assim na matemática, a gente tem assim em outras coisas. Na vida, a gente tem decisões que a gente assume. E a gente banca tanto as coisas boas quanto as coisas ruins disso. O problema é que quando às vezes a gente evita isso, diz assim, não, não, mas eu quero ainda pensar um pouco mais, eu quero achar qual é a resposta certa, aí os anos vão passando. E os anos vão passando e essa resposta certa nunca vai chegando. Até o momento em que você olha para trás e se dá conta que agora nem forças para poder mudar você tem mais. E agora talvez não seja mais a questão de que não é a resposta certa, é que não é a resposta que você pode dar mais. Porque quando diz respeito à mudança de rota em vida, a gente assume. Então, não é uma questão de certeza, é uma questão de coragem. Coragem, eu estou chamando aqui essa condição de sentir medo e, mesmo assim, avançar quando alguma coisa é significativa. Coragem não é ser imprudente, é diferente. Imprudência é quando você sente medo, não analisa nada e segue. Coragem é quando você nota algo que é significativo, de ser um caminho significativo de ser trilhado, e você segue nele com o medo, com ansiedade, com alguém falando contra, outra pessoa falando a favor, começa a buscar pessoas que vivam coisas semelhantes para que você tenha esse suporte, porque sonho ninguém vive sozinho, sonho a gente vive com o outro mesmo. E ao final disso, aí você tem certeza que foi a decisão certa. Não, não tem. Você tem a convicção de que você bancou a decisão. Quer ver um exemplo claro sobre isso? Casamento. Uma vez que você casa, chega dados os momentos, você tem 10 anos de casado. Em 10 anos de casado já se arrependeu? Claro que já. E aí depois me arrependi de ter me arrependido. Porque aí foi a melhor coisa. E aí no outro dia, não, mas que pessoa difícil está do meu lado. No outro dia, essa é a pessoa maravilhosa. E nós somos assim. O humano, ele faz matemática para lidar com o mundo. Mas a matemática não resolve as suas questões. O que resolve, entre aspas, não é uma resolução, as nossas questões é a decisão que a gente toma e o compromisso que a gente tem em bancá-los. É por isso que quando a gente fala de casamento, que é uma mudança de rota enorme, a gente não fala do sujeito que achou a pessoa certa. Porque se for assim, um belo dia ele vai dizer assim, não era certo, errei, tenho que procurar outro lugar aqui. A ideia é eu assumir. Foi o compromisso que eu assumi com algo. E eu acho que esse é um jeito de pensar que talvez seja mais realista e talvez significativo também. Isso tem a ver com outra pergunta que chegou para mim, está anotado no meu caderno, da Claudiana Oliveira. Ela perguntou o seguinte: qual o segredo para manter a consistência até alcançar a excelência? Talvez o que ela quer dizer aqui, no caso, você está começando algo novo, e aí daqui a pouco, como você falou, me arrependi, vou começar algo novo de novo amanhã. Como fazer com que você siga numa rota para cima, tá, gente? Não ficar andando sinuosamente ou ficar andando sempre em círculo, sempre começando algo novo também. Essa não é a proposta aqui da nossa conversa, que a gente todo dia comece alguma coisa nova, não. Mas qual é o segredo para manter essa consistência? Antes de você responder essa pergunta, Thiago, galera que está aí assistindo já pode começar a mandar suas perguntas também, que eu vou passar aqui para o psicólogo, Thiago, tá? Por favor. Qual o segredo de manter a consistência? Vamos lá, essa é uma pergunta bem boa também. Consistência, perseverança, são todos termos que parece que não estão muito na moda, né? Que as pessoas não gostam muito de falar sobre eles, porque falar sobre consistência diz respeito não àquela emoção do que está todo dia mudando, mas se manter firme, às vezes com bons sentimentos e às vezes com sentimentos não tão bons em relação a um certo caminho.
eu acho que vale a pena a gente pensar sobre dois elementos quando a gente pensa em consistência ou perseverança ou qualquer coisa que vá nesse caminho. O primeiro é a gente ter uma clareza do que é que importa para a gente. E aí eu queria fazer uma distinção. Eu vou tentar fazer isso da maneira mais simples possível, mas há uma distinção entre o que é que são valores pessoais meus e o que é que são objetivos de vida. Porque, Ives, você está aí porque está meio... A tela está um Eu tô pouquinho ouvindo. embaçada, mas está Tá me ouvindo embaçado o seu direitinho? aqui pra mim, eu tô te ouvindo direitinho. Certo. O pessoal deve estar ouvindo a gente normal, né? Minha Eu gata está acredito querendo que participar sim. da live, eu vou mandar ela embora, porque, enfim, Se ela você tem outras trouxer sua coisas gata, para me ensinar. se você trouxer a gata, eu trago o Joaquim, meu cachorro. Então, pronto, deixa a Mia aqui quieta, que ela não gosta de cachorro, não. Ela tem um problema com cachorros. Sim, mas voltando. Valores e objetivos, Valores e né? Gostei, já objetivos. escrevi. Vamos lá. Objetivos são eventos, são coisas que acontecem no tempo e no espaço. Por exemplo, você pode ter o objetivo de ah, ter um trabalho numa empresa X. Isso é um objetivo. Você pode conseguir isso no dia 12 de dezembro, às 15 horas. Ou seja, é um lugar que você chega. Você pode ter um objetivo de comprar uma casa de praia. Esse é um objetivo. Você pode comprar essa casa no dia 5 de outubro, às 15 horas. Ou seja, objetivos são eventos, são coisas que você consegue ou são realizações suas pontuais. Valores são jeitos de viver. Por Sim, exemplo, alguns de nós têm um valor com o que é a criatividade. E aí, tem um emprego certinho, tem um emprego todo direitinho, aquele salário que pinga no final do mês todo direitinho, mas é aquele trabalho extremamente repetitivo. E é um trabalho que você não exerce nada da sua criatividade, pelo contrário, te dá uma certa exaustão. Chega em casa à noite, você nem consegue produzir o novo. Se o seu valor é criatividade, você pode setar um objetivo. O objetivo é, não, eu vou procurar agora um outro tipo de carreira. E aí você tenta. E pode dar errado, ou seja, o objetivo pode não funcionar. Mas se você tem clareza dos seus valores, não importa se esse objetivo não conseguir, não deu certo, porque você pode migrar para outro objetivo que tem o mesmo valor, que é a criatividade. Um outro valor pode ser relações afetivas, por exemplo. E você diz, olha, eu estou passando o meu dia inteiro e eu não tenho contato com ninguém. Mas eu quero um trabalho em que eu possa lidar com pessoas. Só que o meu trabalho hoje é de calculista. Eu lido com tabela e eu lido com cálculo. Mas eu quero influenciar pessoas. Esse é um outro valor. Um valor muito interessante também, um jeito de viver, que é influenciar pessoas. Se você tem um valor que é influenciar pessoas, você pode setar um objetivo que é, ok, eu vou começar a fazer um trabalho de, por exemplo, acompanhar pessoas em uma instituição X. E pode dar muito certo. Ou pode não dar certo, porque objetivos variam. Mas se você tem clareza do que é importante para você, você pode encontrar outras oportunidades, porque objetivos não deveriam guiar a vida, valores sim. Uma vida sim. guiada por objetivos é uma vida constantemente fadada ao fracasso. Uma vida guiada por valores é uma vida que provavelmente tem uma condição de ser significativa de uma maneira mais interessante. Aliás, a maioria dos grandes homens, das grandes mulheres que a gente conhece na história, eles foram extremamente fracassados em termos de objetivos e eles foram extremamente bem-sucedidos em termos de valores. Então, se, por exemplo, você pega a biografia de Martin Luther King, que é uma que eu estou lendo recentemente, ele setou o objetivo que ele queria ser professor na Universidade X. Deu tudo errado. Mas ele tinha uma clareza de valores de que ele queria ensinar pessoas. E aí ele vai para uma cidade pequena, que é na verdade a cidade da esposa dele, e lá ele consegue ensinar. O que eu quero dizer é, se a vida dele fosse baseada em objetivo, acabou a vida ali. Mas se é sobre valores, não importa se deu certo aqui, aqui ou acolá. Mas eu consigo setar novos objetivos porque eu tenho clareza dos meus valores. Então, a primeira regra para ter consistência é uma vida baseada em valores e não em objetivos. Porque você pode ter um Fantástico. objetivo Perfeito. para esse mês e dar tudo errado. E você vai mudar de rota? Não, porque a sua vida é guiada por valores, não por aquele objetivo especial. Esse é um ponto. Segundo ponto para a gente conseguir lidar com consistência é a maneira como a gente vai lidar com as emoções que a gente tem no meio do caminho. Porque quando a gente está mais preocupado ou centrado na gente mesmo, em que a gente tem que perceber que os outros estão reconhecendo a gente, estão nos admirando, em perceber que eu estou me sentindo cada vez melhor com isso, etc., quer dizer que o centro da sua vida é uma coisa interna.
Só que tem um autor que eu gosto muito, que ele usa uma frasinha que é assim, saia da sua mente e entre na sua vida, só falta botar um vírgula, por favor, assim, saia do diacho da sua mente e entre na sua vida, porque você conhece muita gente que está o tempo todo dentro da própria mente, e o tempo todo falando como deveria ser, como deveria ser. Você pode, por favor, sair da sua mente e entrar na sua vida? Porque quando você fica focado demais em se sentir bem, em se sentir valorizado, em se sentir querido por todo mundo, dificilmente você vai conseguir andar em consistência, porque as pessoas têm uma propriedade muito interessante. Elas mudam. E hoje Sim. você faz uma coisa e todo mundo bate palma parecendo que é a melhor coisa do mundo. Amanhã você faz a mesma coisa e ninguém bate palma, porque as pessoas têm essa coisa estranha de mudar. Ou seja, as pessoas têm uma coisa estranha de serem humanos. E quer dizer que humanos vão variar. E se você vai de acordo com o que cada um reage a partir do que você faz, você vai sair da rota todas as vezes. Então eu acho que, não sei se é bem um segredo, mas eu acho que dois princípios para se ter consistência é clareza de valores, uma vida baseada em valores e não em objetivos, e uma relação mais harmoniosa com os seus próprios sentimentos, não colocando eles no centro, mas os seus objetivos, seus valores, o que é significativo na sua vida, como sendo um norte mais interessante. E os objetivos não passam por cima dos valores, né? Quando a gente consegue separar eles, a gente tem mais clareza do que está à nossa frente e até na hora de tomar decisões. Olhando para as minhas próprias escolhas até aqui, até onde eu estou, e também pensando para onde eu estou indo, eu percebo isso, tá? Isso fez muito parte das minhas escolhas quando eu fechei a esmalteria, que a esmalteria não deu certo, eu já estava absolutamente endividada. Eu, na verdade, funcionava para pagar funcionários. Quando decidi fechar para aquela bola de neve não continuar crescendo, eu precisei tomar uma decisão, porque assim, eu tinha tudo, eu tinha todos os materiais, eu tinha cadeiras caríssimas, cada cadeira era R$ 1.000. Eu quero dizer aqui, gente, não é, nunca fui rica não, tá? Foi investimento ali naquela esmalteria, o que seria um investimento para um apartamento eu fiz para aquela empresa. E quando eu fechei as portas, eu tinha as funcionárias que me seguiriam para onde eu fosse. Elas eram contratadas em CLT, coisa que no mercado não funciona assim. Quem sabe o mercado de beleza não é assim, mas eu contratei as minhas funcionárias. Nós estávamos localizados em um bairro de classe média alta aqui na minha cidade, em Salvador, e por isso que foi tão caro dela existir, e aí fechou. Quando ela fechou, eu tinha tudo, eu tinha as funcionárias que disseram, me falaram que para onde eu fosse elas iriam comigo. Eu tinha todo o maquinário, maquinário digo, os móveis, né? Eu tinha tudo. A gente era um salão, não era salão de beleza, era esmalteria, então fazia alongamento de unha, enfim, coisas específicas para unha. Eu tinha tudo aquilo ali. Eu poderia pegar tudo, levar para um bairro onde fosse mais acessível, né, por assim dizer. E isso muita gente falou assim, isso para mim. Aliás, todo mundo dizia isso. Por que que você não abre, Ives, num lugar mais barato, né? Só que aí eu tive que olhar para dentro de mim, para o que eu queria, e olhei para aquele ano que nós funcionamos por um ano. Quando deveria estar comemorando um ano, eu estava demitindo os funcionários. Então eu precisei olhar para mim e pensar o que é que eu queria fazer. E aí eu pensei assim, bom, esse um ano foi o quê? Trabalhar de segunda a sábado. Eu não quero dizer que é horrível, que é ruim isso para outras pessoas. Mas eu, olhando para mim, e olha que eu não tinha filhos ainda na época, eu já estava casada, mas eu pretendia ter filhos, eu queria ter mais tempo para minha família. Aquela rotina de ter uma empresa que dependia da minha presença todos os dias, da abertura ao fechamento, lidar ali com aquele mercado, eu percebi que eu não, era uma vontade minha de empreender, mas que não estava me fazendo feliz e não combinava com os meus valores. Inclusive, naquela época, quem não me acompanha, eu sou cristã, eu tenho uma rotina também, e naquele período da esmalteria, eu precisei abrir mão de tudo, todos os compromissos que antes eu tinha, porque eu simplesmente não tinha tempo. Então, quando chegou na hora de decidir, eu tive que pensar o que eu quero, o que combina comigo. E tampar um pouco os ouvidos para o que eu estava ouvindo, porque as pessoas queriam me ajudar, né? Por que que você não faz isso? Por que você não pega tudo isso? Pensei, inclusive, em fazer um serviço delivery, isso foi em 2015, tá? Fazendo delivery de nail art, de levar as funcionárias, tá? Pegar o carro e levar as funcionárias. Só que eu pensei no que eu realmente queria construir. E aí eu decidi vender tudo, porque aquilo ali não tinha nada a ver com as minhas metas, com os meus planos. Isso é algo que eu converso com os meus alunos.
aquilo que você quer fazer, onde você quer estar daqui a 5 anos. Pensou nisso? O que você vai fazer hoje, amanhã, depois de amanhã e depois precisa estar indo em direção aonde você quer estar daqui a 5 anos. Então, isso para mim, eu comecei a ver com clareza o que eu não queria, não é nem o que eu queria, não é que naquela época, eu quero ir para a internet. Não, eu nem sabia ainda, não sabia que existia essa possibilidade de trabalhar desse jeito. E aí que é interessante, Thiago. Depois que eu vim para a internet, que eu criei meu negócio online, comecei a viver exclusivamente disso, começou tudo a dar certo. E aí eu e meu esposo vivemos exclusivamente disso. O meu esposo saiu do trabalho que ele tinha e hoje vivemos eu, meu esposo, meu filho, totalmente do trabalho online. Mesmo assim, nesse período de 5 anos, eu tive altos e baixos também, como qualquer tipo de negócio. E várias vezes eu precisei reavaliar para onde eu estava indo. Não por causa de mercado, não por causa do que outros estão fazendo, não por causa de ferramentas novas que estão surgindo e vão continuar surgindo todos os dias. Hoje o Instagram está aqui bombando. Amanhã pode surgir uma ferramenta nova, diferente, eu posso não acompanhar isso, inclusive. Então, quando surgem coisas novas, a ideia de pensar para dentro de mim, onde eu me encaixo aqui? Eu quero mesmo seguir esse caminho? Eu Uhum. quero mesmo, por exemplo, tem alguns costumes aqui nesse mercado que eu não concordo, tá? Então, eu vou fazer porque no mercado faz assim? Não, eu começo a pensar nos meus próprios valores, onde eu quero ir e o que eu quero ensinar. Já que eu descobri no meio do caminho que minha verdadeira paixão é ensinar pessoas, coisas que eu nunca pensei nisso antes, quando eu estava na faculdade, eu nunca tinha pensado Uhum. nisso. Quando eu fui começar a empreender, não sabia que era isso que eu queria. Eu pensava que eu só queria empreender por ser dona do meu nariz. E aí nessa jornada eu me descobri. E aí quando eu entendi que esse é meu verdadeiro sentido, isso que eu quero fazer, minha missão é ensinar Uhum. pessoas alternativas de serem donas do próprio nariz, nossa, tudo começou a fazer sentido. E aí, mesmo com altos e baixos que fazem parte dessa vida, eu consigo olhar que a parte mais baixa, talvez a fase mais baixa que eu tiver no meu negócio, ainda assim ela compensa muito mais quando eu tive outras experiências que não me faziam feliz. Aí eu vou para outra pergunta que chegou aqui, só fazendo esse paralelo aqui com você. Não, eu acho que você Quais. pegou Não, pode exatamente falar. o que eu estava falando, assim, a distinção que você fez entre o seu valor, que é ensinar pessoas, e os objetivos que às vezes deram certo e às vezes você precisou mudar, eu acho que é essencial. A metáfora que a gente costuma usar, Ives, é de um barco com uma bússola. Se você tem um barco e você começa a colocar ele para ir para um certo lugar, e você programa assim, eu vou parar no porto X, eu vou parar no porto Y, eu vou parar no porto Z. Quando chega no meio do caminho, às vezes as ondas estão muito altas, às vezes o mar está muito bravo. E aí, nessa metáfora, você pode pensar que as ondas podem ser as suas emoções, por exemplo. Um belo dia está dia de sol, está tranquilo. No outro dia está tudo muito assim. Mas você pode até reduzir a velocidade do barco, você pode baixar as velas, mas você não vai mudar o rumo porque você tem uma bússola. E aí você pode ter programado que você ia parar no porto X. E quando você chega lá, o porto está muito ruim. E aí você não para lá e você vai para outro. Mas a bússola continua apontando para o norte. Isso quer dizer que cada um dos objetivos não guiam o seu caminho. Isso quer dizer que as ondas não guiam o seu caminho, as suas emoções não guiam. Elas informam. Por exemplo, se as ondas estão fortes demais, talvez seja hora de reduzir um pouco. Mas isso não quer dizer que você precisa mudar a rota toda, porque tem uma bússola que te guia. Valores dizem respeito a como eu quero viver a minha vida. E isso não em eventos isolados, mas desse jeitinho que você falou. Eu quero viver a minha vida de uma forma que eu faça diferença na vida de outras pessoas ensinando elas. Isso é um excelente exemplo de valores. Outras pessoas podem ter outros, podem ter, por exemplo, eu quero gastar a minha vida, eu quero que a minha vida seja para, por exemplo, descobrir coisas novas e conhecer coisas novas e conhecer o mundo. É um outro valor interessantíssimo. Agora, no meio de uma pandemia, não consegue passagem e não tem como viajar para outros lugares. Por causa disso, então, os objetivos caíram, o valor mudou? Não, o valor não mudou. E você pode começar a descobrir outras maneiras de conhecer o novo dentro do contexto em que você está. Valores sempre estão à nossa disposição, Ives. Objetivos é que dependem de condições externas, depende de um bocado de coisa. Mas os nossos valores, eles não estão no futuro.
eles sempre estão à nossa disposição no dia a dia. Mas desculpa, você ia fazer uma outra pergunta, eu fui numa digressão. Então, na verdade, eu tô com uma lista aqui, mas a gente já fez aqui 1 hora Hum, conversando e eu sei que tem mais perguntas chegando aqui. Eu vou encerrar por aqui essa nossa conversa, tá? E eu uhum, creio que a gente pode fazer outras, porque o que não vai uhum. faltar é assunto e a gente tem muita coisa para aprender, assim. Você traz uma clareza, assim, nessas ideias, questões, lutas internas que nós passamos e você trouxe, assim, divinamente essas questões para a gente. Então, eu quero agradecer você por participar aqui conosco. Você quer deixar uma mensagem aí pro pessoal? Não, eu quero agradecer também. Quero agradecer por conversar sobre essas coisas. Às vezes a gente conversa muito com os nossos pares, né? Com pessoas que já falam sobre psicologia, que já conversam sobre isso, e a gente tem que usar, às vezes, terminologias são mais técnicas. E poder conversar com outras pessoas e poder falar sobre vida é sempre bom. Então eu que agradeço. Manda um abraço para o Flávio, por favor. A gente não está se encontrando tanto por conta dessa pandemia, mas manda um abraço para ele. Manda um abraço para a Gi também. Pessoal, segue o Thiago, tá? Thiago.alfredo.ferreira. Acertei? A gente é parente, viu? Certinho. Que eu também sou Ferreira. Pronto. Beijo para vocês. Muito obrigada por participar. Até a próxima. Tchau, tchau.